Amados, conta a história que nossos pequeninos vão lá para dentro agora. Então, como eu estava a dizer, conta a história que uma vez um irmão nosso, já ao longo da semana, ele começou assim a pensar: eu acho que domingo eu não vou à igreja. Tenho muita coisa para fazer e eu acho que domingo não vou à igreja. E a semana foi passando, ele foi pensando, podem sentar, desculpa. Ele foi pensando assim: eu acho que domingo eu não vou à igreja. Não vou à igreja. Uns dias foram passando e ele sempre assim a refletir assim: está a chuva lá fora, está frio, está-se tão bem aqui. Eu acho que eu domingo não vou à igreja. E chegou o domingo e ele estava lá na cama, no quentinho, e ele está-se tão aqui na cama. Eu acho que eu hoje não vou à igreja. Passado um bocado vem, a mãe dele bateu à porta do quarto e disse: filho, tu tens que ir ao culto. E ele disse: mãe, eu acho que hoje eu não vou. E a mãe dele disse: não, filho, tu tens que ir ao culto. Eu sei que eu tenho que ir ao culto, mas hoje não me apetece. Hoje está tão quentinho aqui na cama, estou aqui tão bem, eu hoje não vou. E a mãe virou-se: filho, mas tu és o pastor da igreja. Então há dias em que eu percebo que nós não queremos sair da cama e hoje eu reparo que temos muita gente a faltar e eu compreendo que muitos estão doentes e sobre esses nós oramos e pedimos a melhora, mas também alertamos sempre para que, se não for exato por motivos de força maior, que nós não desistamos, não baixemos os braços naquilo que é exatamente o privilégio que nós temos de cultuar ao Senhor, o privilégio, a liberdade que ainda temos, o privilégio e a liberdade que nós ainda temos de cultuar e de louvar ao Senhor. O Senhor nos dá 7 dias numa semana e pede que num desses 7 nós tiremos tempo em particular para o cultuar, para o louvar e engrandecer. Então nós aproveitemos o tempo, pois está escrito exatamente que os dias são maus e está escrito que realmente a perseguição virá e nós quereremos depois cultuar ao Senhor, lembrando muitos daqueles nossos irmãos que vivem em países onde a perseguição de facto aperta e eles choram, não é? Eles choram, clamam, que gostariam de poder cultuar ao Senhor juntos. Nós temos esse privilégio, mas muitas vezes nós preferimos, não é, muitas outras coisas do que isso. Espero também que ninguém leve a mal, não é? Se levar a mal, problema seu. Resolva com Deus, porque a palavra do Senhor assim nos ensina. Mas, amados, então, nós iremos continuar com a nossa série de pregações sobre os 4 pilares do culto público. São realmente os 4 fundamentos que nós precisamos de ter, 4, digamos assim, elementos que têm que fazer parte de quando nós nos reunimos dominicalmente, que é o dia que por norma nós separamos, por exemplo bíblico, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou, ao exemplo da igreja primitiva, e por sua vez também pela liberdade que nós temos no nosso país também, de a maior parte das pessoas, a maior parte, não todos, alguns também, oramos por aqueles que estão hoje a trabalhar, ou aqueles que ainda hoje irão ter que trabalhar, mas então a maior parte de nós podemos tirar não é, este dia para, por um lado, descansar, estar em comunhão com a família, mas acima de tudo em conjunto, estarmos em comunhão com o nosso Deus. E então, quando nós nos reunimos nesses momentos, nesses dias, novamente não quer dizer, como eu venho sempre a realçar, que nós não cultuemos ao Senhor nos outros 7 dias, ou melhor, nos outros 6 dias da semana, claro que sim. E não quer dizer que nós não possamos também cultuar ao Senhor em nossa casa, ou reunir a nossa família, ou reunir com os nossos vizinhos, claro que sim. Agora, quando a igreja, não é, como nós dizemos, se reúne para este culto solene, não é, este culto comunitário em que todas as famílias se reúnem para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus, nós temos aqueles 4 elementos que não podem faltar, senão nós não estamos exatamente a fazer um culto ao Senhor Deus. E isso é exatamente a oração, é os cânticos, é a palavra e as ofertas. Não obrigatoriamente nessa ordem, porque a ordem que nós falámos foi oração, palavra, cânticos e ofertas, mas tudo isto, ou estes 4 elementos, precisam de haver para que nós celebremos o culto público. Nós já estamos no quarto ponto, já estamos a terminar esta série de pregações, mas este ponto, como eu também
falei com os irmãos, até hoje, não é? Eu estou aqui na igreja desde meados de 2017, eu até hoje nunca tinha parado para sentar, digamos assim, com os irmãos, claro que neste caso eu estou em pé, mas, ou seja, de separar um tempo para falarmos especificamente sobre estes assuntos que eu sei e compreendo que é um assunto complexo. Sempre que a gente fala sobre dinheiro, sempre que a gente fala sobre recursos e finanças, é sempre uma coisa complexa. E os irmãos sabem, não é? E como eu já falei, creio que foi mais um desserviço que eu fiz à igreja ao não ter falado neste assunto mais cedo do que ao ter falado ou ao ter enfatizado, porque não o fiz até então. Mas então agora estamos a falar em particular sobre as ofertas, não é? Nós já tivemos uma pregação introdutória, já tivemos uma pregação para falarmos sobre mordomia cristã e a semana passada nós estivemos a falar sobre, por sua vez, uma crítica construtiva, não é, à teologia da prosperidade. E porque a teologia da prosperidade, como eu disse, e estou tranquilo em reafirmá-lo, é uma heresia, não é correto, não é aquilo que a Bíblia de facto ensina. Quando eu falo em teologia da prosperidade, falo exatamente daquela teologia que ensina que nós temos que barganhar com Deus por meio das nossas finanças quando nós queremos obter alguma bênção da parte do Senhor Deus. Ou que no nosso ato de ofertar, que nós vamos estar como que a fazer uma espécie de um investimento na bolsa, não é? Eu vou investir isto se eu quero ter em retroativos as bênçãos e tudo mais da parte do Senhor Deus numa proporção tal. Então, se eu quero mais, eu vou investir mais, se eu quero menos, eu vou investir menos. E a Bíblia não nos ensina, a Bíblia como um todo não nos ensina dessa forma, como também não significa exatamente que, como também se ensinam, que todo e qualquer cristão não pode ter qualquer tipo de doença. Se tem algum tipo de doença, se está a passar por algum problema, enfermidade, é porque tem pecado oculto, é porque tem demónio, é porque não está a dar o dízimo. Isto é o que essa teologia ensina. Não é assim que a Bíblia ensina também. Não é assim que a Bíblia ensina. E novamente, mais do que, até muito mais, aquilo que eu tenho vindo a falar com os irmãos, mais do que a gente estar a falar ou estar-se a focar em porcentagens e a fazer muitos cálculos, nós devemos perceber, exatamente segundo o princípio da mordomia, que tudo o que nós somos e tudo o que nós temos é do Senhor. Vem da mão do Senhor e já é do Senhor. Agora, nós, cada um de nós, não é, segundo proporcionalmente às nossas posses, segundo aquilo que Deus distribuiu por cada um de nós, segundo as capacidades, não é, que Ele nos dá, segundo aquilo que Ele colocou no nosso coração, segundo o princípio de nós fazermos isso regularmente, de nós não quebrarmos, digamos assim, esse princípio de regularmente ofertarmos e realmente de forma em ato de culto, com alegria e de forma sacrificial. Lembramos até aquele exemplo de Davi, quando inclusive lhe ofereceram exatamente uma série de bois para ele ir sacrificar ao Senhor. Ele disse: eu não vou sacrificar esses bois que vocês me estão a oferecer ao Senhor, porque eu não vou entregar nada ao Senhor que não seja eu, digamos assim, que esteja a retirar das minhas posses para dar ao Senhor. Então, nós temos vários princípios nas Sagradas Escrituras e, como eu disse, na semana passada falámos entre 9 pontos em particular que eu tenho aqui para refletirmos sobre como, por um lado, a teologia da prosperidade ensina e como depois a abrangência da Bíblia nos clarifica. Nós ficámos no ponto número 4 e nós temos temos do ponto 5 ao ponto número 9 e quero eu hoje, se o Senhor assim me permitir, eu hoje então falar nos restantes 6 pontos neste caso. Iremos começar por, antes do mais, ler uma passagem das Escrituras que nos tem acompanhado neste tema, que é Jó 34:19. E neste caso convido todos aqueles que puderem se colocar de pé como sinal de reverência à palavra do Senhor, para lermos esta passagem e depois vamos também orar ao Senhor, depois adentrando a sua palavra. Então, Jó 34:19, na versão Almeida século XXI, que é a versão que habitualmente utilizamos aqui na igreja. Diz assim a palavra do Senhor, e vamos ler neste caso todos juntos, e como disse logo de seguida, eu irei orar. Então diz: aquele que não faz discriminação a favor de príncipes,
nem estima o rico mais que o pobre, pois todos são obra de suas mãos. Então vamos ao Senhor em oração. Pai de amor, Pai de infinita bondade, misericórdia e graça, nós te agradecemos, Senhor, o privilégio de estarmos aqui na Tua presença para Te cultuarmos, Senhor. O culto é para Ti, nós queremos sim que Tu sejas engrandecido, louvado e exaltado, não nós, Senhor. Nós queremos que Tu sim é que sejas o centro de tudo o que nós aqui estamos a fazer. Nós queremos sim que Tu é que recolhas na Tua presença a magnificência, Senhor, a exaltação, a honra, a glória, o louvor, Senhor Deus. Nós queremos que Tu realmente é que sejas o centro deste culto. O culto não é para nós, é para Ti, Senhor. E então nós humildemente estamos aqui, expectantes e querendo que Tu recebas este culto na Tua presença, que suba diante de Ti como um cheiro suave, Senhor. Que traga agrado ao Teu coração, Senhor. Que Tu tenhas alegria e a vontade de passear aqui no nosso meio e que o Teu Santo Espírito toque os nossos corações, que nós não saiamos daqui os mesmos que entramos, que Tu possas ir ao encontro da necessidade de cada um, Senhor Deus, que possas animar aquele que hoje está contrito e está quebrantado e está por algum motivo triste mesmo, Senhor, que possas acalmar o coração do preocupado, Senhor, que possas também curar o enfermo, mesmo aquele que inclusive hoje não pode estar aqui conosco, Senhor Deus, que possas, ó Deus, estar de facto a ser com todos e com cada um segundo as suas necessidades e também possas trabalhar, possas exortar, repreender naquilo que nós precisamos de adequar aquilo que nós queremos e que pensamos à Tua palavra, Senhor. Queremos sim, ó Deus, sempre Te seguir e Te servir e não às nossas opiniões ou aquilo que nós achamos ou aquilo que nós porventura aprendemos no passado e é contrário à Tua palavra. Então, sê conosco, Senhor Deus, sê com cada um, abençoa, Senhor Deus, o Teu povo. É isto que nós pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus, dizendo amém. Podem sentar então, amados irmãos. Então, uma questão que, por sua vez, é muito utilizado e é muito também enfatizado, por vezes, na teologia da prosperidade, e que é, por sua vez, também um erro teológico, não que, digamos assim, não que a Bíblia, como eu disse, não fala disso, mas não fala da forma como muitas vezes é pregado. Um dos temas, e é um tema, como eu sei, às vezes é um bocadinho fraturante, de uma certa forma, mas é interessante nós pensarmos que a Bíblia, até como um todo, a Bíblia não fala muito sobre esse aspecto. A Bíblia não entra em muitos detalhes. Por exemplo, mesmo no livro, ou melhor, em todo o Velho Testamento, muito pouco se fala sobre este aspecto. Este aspecto vem, acima de tudo, no início nos Evangelhos do Senhor Jesus, que é a questão sobre os demónios, sobre a miséria humana. Ok? Sobre os demónios, a associação dos demónios à miséria humana. Passagens que, por sua vez, são utilizadas, não é? Como eu disse, muitas vezes retiradas do seu contexto. São Jó 1, 9 a 12. Logo, novamente, voltando ao livro de Jó, sabemos este prólogo, o que é que acontece. Então, Jó, capítulo 1, logo no iniciozinho, Jó 1, do 9 ao 12, nos diz: Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos, a ele, à sua família e a tudo o que ele tem? Tu tens abençoado a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estenda a mão agora e toca em tudo o que ele tem, e ele blasfemará contra ti, na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: Tudo o que ele tem está sob o teu poder. Apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Depois Lucas 13, 11. Então Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo de número 11,
no diz: estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade. Já por 18 anos ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. E por último, Efésios 2, de 1 a 3, carta de Paulo aos Efésios. Efésios 2, de 1 a 3 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Como eu disse, a Bíblia fala-nos que existem sim demónios, a Bíblia fala sim que existem espíritos malignos, espíritos enganadores. Sabemos que a Bíblia nos dá a entender que 1/3 dos anjos do céu, ao Satanás, ao o diabo se ter rebelado, ele que era um anjo como os demais, ao ele se ter rebelado, a Bíblia nos dá a entender que 1/3 dos anjos foi com ele, e ele e os seus espíritos buscam sim fazer mal ao ser humano. Mas uma coisa, ou melhor, onde a teologia da prosperidade peca grosseiramente é associar todo e qualquer problema aos espíritos malignos, aos espíritos demoníacos, logo a começar por aqui. Em segundo lugar, eu diria que, exatamente, acima de tudo, qualquer enfermidade já é sinónimo, por norma já é sinónimo de possessão ou opressão demoníaca, e não é assim que a Bíblia trata as coisas também. E em terceiro lugar, que é o mais gritante, o mais preocupante e o mais complicado ou mais inaceitável teologicamente, é se compreender ou se aceitar possessão demoníaca de crentes. Ok? E este é o ponto mais fraturante, que eu diria, onde há um fosso maior entre teologia bíblica, com teologia evangélica no geral, e a teologia da prosperidade. Então vamos lá por etapas. Ponto número 1. A Bíblia nos fala, e como eu disse, no Velho Testamento praticamente que nós não ouvimos falar sobre isso, a não ser no livro de Jó. Quase que a Bíblia praticamente que não fala disso, a não ser no livro de Jó. Temos, por exemplo, o caso de Saul, não é? Que estava a ser atormentado e tudo mais. Inclusive a Saul, que depois vai buscar aquela mulher que era bruxa para tentar, não é, invocar o espírito de Samuel. Então, nós temos coisas muito pontuais. Mas por norma, inclusive, quando alguém estava doente, a Bíblia dizia que ele estava doente, estava enfermo. Não associava isso a uma questão de possessão ou opressão demoníaca. E por sua vez, mesmo no Novo Testamento, se vocês repararam até naquela passagem de Lucas 13 que nós lemos, a Bíblia clarifica que o facto dela estar doente era porque ela estava possessa. Ou seja, não é uma e a mesma coisa. Alguém que está possesso pode não ficar doente. E alguém que está doente pode não ter nada a ver com possessão demoníaca. Acima de tudo estamos a falar de crentes, mas como disse, mais à frente eu vou falar um bocadinho mais sobre isso. Porque a Bíblia foi então nós temos esse caso, nós temos e por exemplo, em contraste, a mulher do fluxo de sangue, em lado nenhum a Bíblia diz que ela tinha algum problema espiritual, digamos assim. Ok? O outro homem que tinha a mão mirrada, a Bíblia não diz que ele estava possesso por nenhum espírito. Quando Jesus vai à casa da sogra de Pedro e ora por ela porque ela estava com febre, em lado nenhum nos fala de possessão demoníaca. Então, não é uma e a mesma coisa. E não é porque alguém tem uma doença que tem problemas de foro espiritual. Ainda assim, nós precisamos também de ser equilibrados, digamos assim, e perceber que há situações que pode sim ser de foro espiritual. Há situações que pode ser sim de foro espiritual. Mas como eu estava a dizer, mas nunca com um cristão. Nunca com um cristão. Porquê? Porquê é que nunca com um cristão? Porque a Bíblia nos diz, atenção, mesmo o caso de Jó, não fala que nenhum espírito entrou em Jó.
ou que estava ali à volta. Não, ele nunca aconteceu isso. Deus deu autoridade para que Jó pudesse adoecer, que o diabo pudesse fazer Jó adoecer, mas nunca nenhum espírito entrou em Jó. Ok? E novamente, Jó é um caso bem particular, é um livro bem particular, com aspectos bem particulares, não é? Inclusive nós sabemos toda aquela trajetória de Jó, inclusive dele ficar sem os filhos, ficar sem os seus bens materiais, ficar não é, sem nada, e de repente Deus acrescentou muito mais a Jó. Mas novamente nós não é porque alguma coisa sucede na nossa vida que a gente vai, eu sou Jó, estou a passar a mesma coisa que Jó, tenho que ter a paciência de Jó. Não é uma e a mesma coisa, atenção. Mas como eu estava a dizer, a Bíblia nos ensina, mesmo em Efésios, a Bíblia nos fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, que é o Espírito da promessa. O próprio Jesus fala sobre aquele caso das pessoas descrentes, não é? Que estão possessas e são libertas, e o espírito vai embora, anda por lugares errantes, não é? À procura de uma habitação, e não encontrando onde habitar, digamos assim, pensa, eu vou voltar para onde eu saí. E chegando, e assim Jesus descreve, encontrando a casa limpa e arrumada, ou seja, não estava ninguém a viver dentro dele, ninguém, ou seja, vulgo o Espírito Santo de Deus, não estava o Espírito Santo a habitar dentro dele, ele volta, e a expressão bíblica que traz mais 7. E novamente tem a ver com o número 7, tem a ver com o número de completude, ou seja, traz muitos mais e que o estado da pessoa é pior. E novamente, isto são casos raros. Não vai ser a todos os domingos que a gente vai lidar com pessoas, ou a todos os meses, ou a todos os anos, que a gente pode vir a lidar com pessoas que realmente com possessão demoníaca. Mas podemos vir a lidar. Não é uma coisa atípica. É tão atípica que a Bíblia dá essa ênfase nos evangelhos. Porque a gente leu o Velho Testamento todo e nós não ouvimos falar nada sobre isso, sobre ninguém, digamos assim, andar aos caídos, digamos assim, ou falar com outras vozes, ou coisa assim. A gente não ouve isso. De repente chega o Novo Testamento, mas nós temos que perceber o que é que estava a acontecer. Jesus veio. O Messias veio, então a atividade, digamos assim, a atividade espiritual estava ali toda num fervilhar, estava ali num borbulhar, e igualmente na presença de Jesus, os espíritos manifestavam-se, ok? Então, como eu estava a dizer, nós cristãos somos selados pelo Espírito Santo, que é a garantia, o selo, digamos assim, da nossa salvação, não é? Nós somos como uma carta escrita por um rei e está selada com aquele selo, com aquele sinete, fica selada, para chegar ao seu destino, e o destino é Ele próprio, não é? Ele escreve a carta, Ele nos sela com o Espírito Santo para nós irmos de volta a casa, para nós irmos de volta para Ele. Só Ele é que nos vai, digamos assim, estar connosco na sua presença. Então, logo a começar por aí, quem é cristão, de facto, quem se converteu, de facto, quem se arrependeu dos seus pecados, confia no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, não é? Ele tem o seu coração transformado, regenerado e é feito uma nova criatura, ok? E o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro dele e ele passa a estar selado pelo Espírito Santo. Por isso é que depois, em 1 de João diz que aquela questão de que os filhos de Deus não pertencem, já não são do maligno e o diabo não toca no sentido, não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Não tem mais autoridade sobre a nossa vida. O inimigo das nossas almas já não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Porque não sei se vocês repararam, na passagem de Efésios nos diz exatamente isso. O que é que nos diz no versículo 2 e do 3? Então, Efésios 2, o que é que nos diz a continuação? Aliás, podemos logo ler desde o 1. Ele está a falar mesmo na nossa conversão. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, o espírito que agora age nos filhos da desobediência. Está a falar nos descrentes. Entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, ou merecedores da ira, assim como os demais. Então o divisor de águas é aquilo que Deus, que Cristo faz e fez na nossa vida. Ok? E por isso é que nós agora não mais precisamos de temer os espíritos. Antes, pelo contrário, uma coisa que nós
precisamos de lembrar é que Deus nos dá autoridade sobre as forças malignas no nome de Jesus. Vamos ler o que é que diz em Lucas 10, 17 e 20. O que é que nos diz então Lucas 10, versículo 17 ao versículo número 20, que diz: e os 72, isto foi quando Jesus enviou este grupo, primeiro enviou os 12, depois enviou 72 discípulos. E os 72 voltaram alegres dizendo: Senhor, até os demónios se submetem a nós em teu nome. Ele lhes disse: eu vi Satanás a cair do céu raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo vos alegreis porque os espíritos se submetem contudo não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos no céu. Então estamos selados. Não só estamos selados, somos revestidos pela autoridade e poder do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, não só para que os espíritos não nos façam nada, mas para que nós tenhamos a autoridade e repreender e expulsar os espíritos dos outros. Amém? E isso não é para um grupo selecionado de pessoas, é para quem é discípulo de Jesus. Se tu és discípulo de Jesus, tens autoridade no nome de Jesus. Mas há uma coisa que eu chamo a atenção. Eu chamo isso a atenção. Mas amados, mas andem com a vossa vida em ordem. Andem com a vossa vida em ordem. Por quê? Porque os espíritos são mentirosos. Em segundo lugar, são muito gozões. E não é rara a vez em que alguém vai expulsar um demónio de alguém e o demónio na lata conta o que é que essa pessoa anda a fazer no escondido. Quer dizer, tu que andas a adulterar com a vizinha, vens aqui tentar me expulsar? Isto já aconteceu. Isto já aconteceu. Porque claro que a autoridade não está na pessoa. A autoridade está no nome de Jesus. Mas a pessoa não pode estar a ser muito hipócrita. A pessoa tem que ter a vida em ordem. Deve ter a vida... Lembram-se aquele caso daquela criança que tinha demónios e os discípulos não conseguiram expulsar? O que é que Jesus disse? Olhem, esta casta só sai com jejum e oração. No sentido de que eles não tinham a vida espiritual em ordem. Era um sinónimo de não estavam buscaram a ter uma vida de comunhão com Deus. Então, antes de vocês saírem aí armados em Constantino, expulsarem demónios aí a torto e a direito, vocês, exatamente, coloquem a vossa vida em ordem, mas percebam que cristão pode estar tranquilo em Deus, que não há espírito nenhum que vai entrar nele ou vai fazer isso. Por isso é que é uma daquelas coisas que quando a gente liga e assiste ao show da fé, aquilo não tem nada a ver com nada, amados. A pessoa que supostamente se converteu agora está ali a falar com voz e não sei o quê, e depois a falar que na outra igreja não sei o quê, e depois vão ao espírito da outra igreja que está a falar mal contra o pastor da outra igreja e não sei o quê. Eu não sei se vocês já assistiram a isso. Eu infelizmente eu já vi vídeos desses em que era supostamente um demónio, estava-se a manifestar aqui nesta igreja e estava a falar mal do pastor da outra igreja, e depois o demónio que está-se a manifestar ali está a falar mal do pastor da outra. Não, eles não tiveram força para me expulsar e não sei o quê. E vira literalmente um círculo, vira literalmente um show dos horrores, uma palhaçada. Amados, 99% dessas manifestações são falsas. São falsas manifestações demoníacas. E muita coisa baseada em folclore e tudo mais. Mesmo aquela expressão, não sei se vocês sabem, mas aquela expressão, por exemplo, está amarrado. Isto é uma expressão do folclore evangélico, não é uma coisa propriamente bíblica. Isto é baseado numa passagem. É uma passagem que diz que quem é que vai invadir uma casa com um valente lá dentro sem primeiro o amarrar e depois de o amarrar vai saquear os bens todos. E as pessoas pegam nessa passagem do amarrar o valente e então mandam amarrar o valente. Então dizem, está amarrado. Ou seja, é toda uma progressão e agora faz parte do nosso folclore. Faz parte do nosso folclore evangélico. A gente cresceu a ouvir isto. A gente se calhar já disse, eu já. A gente já faz parte. Mas a gente nunca foi atrás. Espera aí, mas onde é que isto está na Bíblia? Qual é a base para vem alguém e quer bater no meu carro? Está amarrado. Porque novamente a coisa vai andando. E a gente às vezes, como eu disse, há muita coisa que a gente tem que é folclore.
É cultura. É cultura evangélica e não é propriamente Bíblia. Estão a perceber? E então essa é uma delas. Aquela coisa, mão para trás, está amarrado. Onde é que nós já vimos Jesus a fazer uma coisa dessas? Semana passada falei da história de bater na madeira. Nós não vemos Jesus a fazer isto em lado nenhum. Nós não vemos isso. Aliás, se nós formos analisar nos evangelhos, a maior parte das vezes, quando havia manifestação demoníaca, Jesus mandava os demónios se calarem e simplesmente saírem. Foram raros os, digamos assim, diálogos que Jesus teve com demónios. Muito raros. Muito raros. É engraçado que até um dos motivos pelo qual ele não deixava que os demónios falassem era para que não dissessem que ele era, confirmassem novamente que ele era o Messias. As pessoas tinham que crer que ele era o Messias por aquilo que ele dizia, por aquilo que ele fazia. E é isso que inclusive que disse, que Jesus mandava os demónios se calarem, simplesmente sai. Não há aqui conversa para ter. E infelizmente o que nós vemos é exatamente o oposto. É ficar ali, mão para trás. A pessoa parece que comeu uma feijoada e não caiu bem. E depois, claro, que depois os descrentes acham tudo aquilo uma palhaçada. Eu vou a um sítio desses. As pessoas são parvas ao ponto de acreditar que aquilo é sério. Estão a perceber? E depois o meio evangélico cai em piada. Cai em má fama, amados. Enquanto exatamente aquilo que nós temos é, como eu disse, se a pessoa é salva, ela é salva. Ponto final, parágrafo. Não há demónio que vai entrar e sair e voltar a entrar e vai sair e a pessoa expulsa nesta igreja, agora vai para ali para que o demónio seja expulso outra vez. Uma coisa, como eu disse, a pessoa é descrente, a pessoa está alheia. A pessoa está no mundo, está no reino das trevas, está no reino do príncipe do poderio do ar. A pessoa está sujeita, quero eu dizer, não era alheia que eu queria dizer, a pessoa está sujeita, ok? Mas quem já se escondeu em Jesus Cristo, está escondido em Jesus Cristo. Está escondido em Jesus Cristo. Depois a oração faz parte da armadura do cristão na guerra espiritual contra os poderes das trevas. Lembram-se em Efésios 6, 14 a 18? Vamos abrir rapidamente Efésios 6. Efésios, capítulo número 6, na armadura de Deus. Efésios 6, 14 a 18, que diz: portanto, permanecei firmes, trazendo à volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, é isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, por todos os cristãos, por todos os outros irmãos na fé. Então nós vemos exatamente essa autoridade que nós recebemos da parte do Senhor, e depois os demónios não podem, como disse, possuir um cristão genuíno, pois está do Espírito Santo de Deus. Mateus 12, 43 a 45. Então, rapidamente, Mateus 12, 43 a 45 diz: quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e chegando encontra-a desocupada e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e os quais, entrando, passam a habitar a casa, e o último estado desse homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Depois, 1 aos Coríntios 3,16, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? E por último, Efésios 4:30, exatamente aquela passagem que eu disse, Efésios 4:30, que nos diz: e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, novamente, não, amados, não é porque alguém tenha uma doença, ou uma doença crónica, que isso é sinónimo de possessão demoníaca. Acima de tudo, estamos a falar de cristãos. Se estamos a falar de cristãos, o cristão tem uma doença, é porque tem uma doença. Ok?
tem uma doença. Há doenças que podem ser, digamos assim, de foro emocional e espiritual, por nós não estarmos até com uma vida certa. O Davi fala, por exemplo, que ele passou por momentos depressivos por causa de estar em carnalidade. Mas nem toda a depressão é sinónimo de problemas espirituais, ok? Muitos casos de depressão é crónico, é químico, é a pessoa que falta alguma coisa que o cérebro da pessoa não produz na necessidade correta e por isso a pessoa vai sempre olhar tudo de uma forma mais triste, digamos assim, ok? E nesses casos a gente ora e pede a Deus que a medicação faça efeito. Tão simples quanto isso. Não vai expulsar demónio, não vai andar a dizer que o irmão está em pecado, não vai andar... Nada disso. A gente ora e acompanha e apoia e tenta o irmão nos momentos de dificuldade. Nós temos vários casos de irmãos, biblicamente falando, que passaram por situações dessas. O próprio Jeremias, não é? O chamado profeta chorão, não é? O Jeremias... Lá está que diz que preferia nem ter nascido, coisas do género assim. O próprio Jó passa por um momento depressivo no seu livro e tudo mais, mas não era sinónimo de possessão demoníaca ou digamos assim, ou problemas espirituais assim falando. Depois, ponto número 6, a importância da fé, ok? A fé é algo de suma importância e no seio da teologia da prosperidade dá-se muita importância à fé, e utilizando, por exemplo, Mateus 21, 22, se nós lemos 21, 22, que nos diz o quê? Mateus 21, 22 diz: e tudo o que pedires em oração crendo, recebereis. Novamente, se a gente tira esta passagem do seu contexto, a gente pega e isola esta passagem e diz: porque tudo o que pedirdes em oração crendo, recebereis. Mas a gente sabe que a Bíblia não diz só isso. Okay? A Bíblia não nos ensina exatamente só a isso. E uma das coisas exatamente que se faz dentro desse barganhar é exatamente, fazem a questão de desafiam as pessoas a que não, tudo o que o irmão pedir em oração crendo, vai receber. E então a pessoa ora, e até pode ser uma coisa aparentemente legítima da pessoa orar. Imaginemos que ele está enfermo, tem uma enfermidade, e ele ora ao Senhor para que Deus o tire a enfermidade, e não é curado. E ele vai ao pastor, eu orei e tudo mais, eu participei na campanha da cura e tudo mais. O que é que a pessoa vai? Pega nesta passagem e diz aqui, tudo o que pedires em oração crendo recebereis. Se tu não recebeste é porque tu não crês. Atiram a culpa para cima da pessoa. E nós vemos muito isso. Acima de tudo, não é a campanha do não sei quê, do milagre complicado. Venha aqui, você vai depositar aqui um valor, 100 euros e não sei quê, vai fazer a campanha, vai orar crendo, porque tudo o que pedires em oração crendo recebereis. Então vamos participar da campanha, creiam que vai acontecer. Depois não acontece, a pessoa vai reclamar: pastor, eu participei, eu dei, eu vim todos os dias da semana ao culto, mas não recebi. Não creste? Paciência, a culpa é tua, tu é que não crês. Porque se tu cresces, teria-te sido concedido. Mas não é isto que a Bíblia ensina. Não é isto que a Bíblia ensina. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Na realidade, nem mesmo nós sabemos orar segundo a vontade de Deus. Se nós abrirmos em Romanos 8, 26 e 28. Passagem conhecida. Romanos 8, 26 e 28. Que nos diz, 26 a 28, desculpem. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam por palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. E depois começa logo a dizer aquela célula para passagem: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então nós, como eu semana passada dizia, amados,
não se choquem quando eu digo, eu não estou nem aí para os teus sonhos. Porque eu também não estou nem aí para os meus sonhos. Aquilo que eu oro sempre é, Senhor, faz que os meus sonhos sejam a tua vontade para a minha vida. Aquilo que eu vá orar seja aquilo que tu tens para mim. Eu não quero estar a orar por aquilo que não é a tua vontade. Eu quero estar a orar segundo a tua vontade. Porque exatamente aquilo que nós oramos segundo a vontade de Deus, isso sim acontece. Não é? Aquilo que nós oramos segundo a vontade de Deus, acontece. Aquilo que é contrário à vontade de Deus, não vai acontecer. Lembra-se até quando Tiago se vira e diz: vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, pedem mal. De forma egoísta para gastarem nos vossos próprios deleites. É interessante nós percebermos isto. Então não é meramente tipo fé na fé, amados. Não é fé na fé, não é uma confiança na fé. Não, a fé é sempre em Deus. A fé é sempre em Cristo. E novamente o nosso coração, buscando andar na fé, exatamente buscar que aquilo que nos seja feito seja aquilo que Deus tem para a nossa vida. Esse deve ser o nosso desejo. Senhor, o próprio Senhor Jesus orou, faça-se a tua vontade e não a minha, naquele seu grande momento de fraqueza e dificuldade. Então, por mais fé que tenhamos, a resposta sempre será mediante o critério último da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é? Se nós andarmos para Romanos 12, 1 e 2, lemos isso. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então precisamos de mudar a nossa forma de pensar. Não nos amoldarmos ao mundo, mas amoldarmos-nos sim à palavra do Senhor. E depois disso nós iremos experimentar, iremos provar e ver, não é? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós iremos provar disso, mas é sempre segundo a vontade de Deus. E lembramos no Romanos 8:28, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, os que são chamados segundo o seu propósito. Mas isto não quer dizer que nós não vamos sofrer. Isto não quer dizer que nós cristãos verdadeiros, nós não vamos chorar. Não quer dizer que nós não passemos por doenças. Não quer dizer que nós não passamos por provações e privações. Não quer dizer que nós não sejamos acometidos por uma doença terminal. Não quer dizer, não nos livra de nada disso. Amados, os apóstolos, não é? Eram pessoas extremamente tementes a Deus. Eu creio que posso dizer isso com segurança, não é? Segundo as Escrituras, e eu creio que os irmãos concordarão comigo. Amados, à partida só João, o que escreveu os Evangelhos e as Cartas e Apocalipse, só ele é que morreu de velhice. E há uma das, digamos assim, teorias da sua morte é que ele também foi martirizado. Ok? Quase todos eles sofreram muito. O próprio Paulo, no seu ministério, sofreu. E sofreu de que maneira? Ele fala em naufrágios, em açoites, não é? Em nudez. Ele fala, não é? Lembram-se quando ele acaba de sobreviver a um naufrágio, nada até à margem da ilha, eles estão lá à beira de uma fogueira, vem uma serpente e pica na mão de Paulo, e o pessoal ficou, não, este camarada tem demónio, tem pecado oculto, não dá o dízimo. Porque ele acabou de sobreviver a um naufrágio e veio uma cobra e mordeu. Se acontecesse isso com algum de nós, que mal fiz eu a Deus? O que é que eu fiz? O que é que fizeram contra mim? Fizeram uma macumba. Foi uma macumba, foi a minha sogra fez uma macumba contra mim. Eu sabia. Quando ela meteu mais comida no meu prato, não era à toa. Então, mas nós vemos que não tem nada a ver com isso. Nada. O próprio Paulo diz que tinha um espinho na carne. Orou 3 vezes diferentes a Deus. E pediu para que Deus removesse. E a resposta de Deus, falámos isso na semana passada, a resposta de Deus foi não. Não vou retirar. Porque a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. E o meu poder vai ser mais engrandecido em ti nas tuas fraquezas.
Por isso nós precisamos exatamente de perceber que, amados, mesmo quando nós não compreendemos, quando nós não sabemos, quando não há muitas palavras para dizer, está, amados, muitas vezes vocês porventura vão me procurar para vos dizer, quando vocês, se porventura, não é, passarem por alguma situação e perguntarem, então, mas pastor, porquê? E eu vou dizer, não sei, amado, eu não tenho o que lhe dizer, só posso chorar junto, abraçar, mas não tenho o que lhe dizer. A única coisa que nós sabemos, e é este sempre, o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada é saber, Deus é bom. Deus nos ama. Deus sabe o que é melhor para nós. Como eu disse, mesmo quando nós não compreendemos o que é que está a passar. Eu não tenho palavras para quem perca um filho. Eu nunca passei, não tenciono passar. Eu não tenho o que dizer. Só posso chorar junto. Não posso chorar junto. Não sou eu que me vou virar para a pessoa e vou dizer, não, porque Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Foi Jó que estava a passar, por isso é que disse. Não foi quem estava de fora. Jó é que foi fortalecido para poder dizer isso. Então quem passa é que sabe o que é. Só quem passa é que sabe o que é. Só quem passa, não é, por essa situação é que sabe o que é. Mas aquilo que nós podemos ter a certeza é isso, é que Deus é bom. Nós precisamos de nos agarrar a essa certeza, é isso, o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada, é que Deus é bom. Deus sabe o que é melhor para mim. Não sou eu que sei o que é melhor para mim. Por mais sonhos e planos, projetos e capacidades que eu tenha, dadas por Deus, é Deus que sabe o que é melhor para mim. É Deus que sabe o melhor para a nossa igreja. É Deus que sabe o melhor para a sua família. É Deus que sabe o que é melhor. E é nisso que nós temos que nos apegar diariamente. Não só nos tempos de crises, de guerras, rumores de guerras, de crises políticas, crises financeiras. Não é só nesses tempos. É também nos tempos de alegria. Nos tempos de alegria nós percebermos e sabermos que Deus é bom. Depois a busca de uma vida melhor aqui no mundo. 7º ponto. Uma busca de uma vida melhor aqui no mundo. E uma das passagens que é utilizada é Gênesis 1:28. Gênesis 1:28, que nos diz, então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Depois Gênesis ainda 12, de 1 ao 2. Gênesis 12, de 1 ao 2, que diz, e o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E depois, 1 aos Coríntios, um salto para o Novo Testamento, 1 aos Coríntios 7, versículo 21. 1 aos Coríntios 7, 21, que diz... Deixa-me só confirmar, 1 aos Coríntios 7, 21. Deixem-me só confirmar se é o 2 aos Coríntios, se eu apontei mal a referência bíblica. Só um momento. 2 aos Coríntios 7, 21. Não tem isso, não tem então. Eu apontei aqui esta passagem, 1 aos Coríntios 7, 21. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes conseguir a tua liberdade, aproveita a oportunidade. Então, uma das ênfases que está muito na teologia da prosperidade é aquela questão exatamente de nós vivermos a melhor vida agora. Porquê? Porque nós somos filhos do Rei. E o nosso Rei é muito rico. Então, se o nosso Rei é muito rico e próspero, todos nós que somos filhos do Rei também temos que ser, materialmente falando, muito ricos. Algo que se passava de errado com Jesus e com os apóstolos, por exemplo. Acho que era falta de fé. Ou pecado oculto. Ou não estavam a dar o dízimo. E atenção, isso não quer dizer que eu vou falar depois... o próximo tema que eu quero falar depois é falar contra a teologia da pobreza, que também é um erro. Não quer dizer que Jesus era pobre, que eram pobretanas. Não é? Não quer dizer a mesma coisa. A Bíblia nos dá base para nós percebermos que Jesus não era, digamos assim, um pé rapado. Não era.
não era um pobre miserável, não era. Não era. Era humilde, sim, não era de classe alta. Ele não era de classe alta, não nasceu numa família de classe alta, mas ele não vivia, digamos assim, pobre, não era pobre. Como nós agora, como até nós habituámos-nos a pensar que ele era pobre. Mas, por exemplo, um dos erros, e eu sei disso, eu lembro-me que um pregador da prosperidade nos Estados Unidos da América, eu não sei atualmente, mas ele chegou a ser o pastor da maior igreja dos Estados Unidos, a igreja de Lakewood, pastor Joel Osteen, pastor entre aspas. Ele escreveu inclusive um livro com o título A Tua Melhor Vida Agora. Foi um best-seller. É um best-seller. Muitos descrentes leram inclusive esse livro. É um livro motivacional. Mas novamente, amados, se a nossa melhor vida é agora, é porque nós estamos a contar ir para o inferno. Simples assim. Se a nossa melhor vida, se aquilo que nós esperamos de melhor para a nossa vida é agora, é porque a gente está a contar ir para o inferno. Porque a esperança do cristão é exatamente no que está no porvir. É exatamente onde não há mais dor, onde não há mais doença, onde não há mais choro de lamento, onde não há mais também privação, não temos mais falta mesmo de nada. Então, aí quando diz que Ele nos vai enxugar dos olhos todas as lágrimas, não é? Nos vai consolar de tudo, ninguém mais vai ter doenças crónicas, não é? Ninguém mais vai ter qualquer tipo de deficiência, ninguém mais vai ter que usar óculos, não é? Então, não teremos mais problema algum. Então, novamente, se a minha melhor vida é agora, é porque eu não creio em nada disso. É porque eu não ando a clamar Maranata, ora vem Senhor Jesus. É porque exatamente eu estou bem confortávelzinho aqui e prefiro o que está a acontecer aqui e prefiro como eu estou a viver aqui e não quero ir para a presença do Senhor, e não é isso que realmente faz o meu coração palpitar, como era o que fazia ao longo de séculos e séculos e séculos da igreja. Não era só nos momentos em que a coisa apertava. A igreja, desde que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, só está à espera que Ele volte. Só estamos à espera que Ele volte. Nós estamos à espera que as coisas se cumpram e que Ele volte. Seja na nossa geração, seja na geração dos nossos filhos, seja na geração dos nossos bisnetos, mas só estamos à espera que Jesus volte. Só estamos à espera disso. E enquanto cá estamos, temos a responsabilidade de pregar o seu Evangelho. Simples assim, porque é a única coisa que nós não vamos conseguir fazer melhor lá. Não vai haver mais ninguém para a gente pregar, não vai haver mais ninguém para a gente buscar que se converta. Então é a única coisa que estamos aqui a aproveitar para fazer. Então, mesmo falando de crentes fiéis do Velho Testamento, encontramos pessoas que não tinham casa, viviam em cavernas, usavam peles de animais, foram afligidos e foram necessitados. Por exemplo, Hebreus 11, 36 a 38. Hebreus capítulo 11, versículos 36 ao 38, nos diz: podemos começar no 35. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. Temos aqui esta afirmação exatamente de muitos dos nossos irmãos, como eu disse, do Velho Testamento, passaram por todas essas coisas. Depois, o próprio apóstolo Paulo cita uma vida de vários sofrimentos, apesar da sua fidelidade a Deus. Então, 1 Coríntios 4, de 9 a 13, como já falámos, 1 Coríntios 4, 9 a 13 diz: porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os homens. Somos um absurdo por causa de Cristo. Mas vós, sábios em Cristo,
Sim, mas vós, sábios em Cristo. Somos fracos, mas vós, fortes. Sois estimados, mas nós desprezados. Só ver até onde é que, até o 13. Até o presente, passamos fome e sede. Vestimos-nos de trapos e somos bofeteados. E não temos pousada certa. Cansamo-nos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento, somos o lixo do mundo e a escória de todos. Ele vai falar sobre o seu próprio exemplo como apóstolo e também, segundo aos Coríntios 6, 4 a 10, que nos diz: antes em tudo nos recomendamos como servos de Deus, em muita perseverança, em tribulações, em dificuldades, em angústias, em chicoteamentos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejuns, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na mensagem da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto de ataque como de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, como se fôssemos mentirosos, sendo porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem está morrendo, mas de facto vivendo, castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. E por último, no mesmo livro, 11, 23 a 29, que nos diz: são servos de Cristo? Sou ainda mais, falo como se estivesse louco, muito mais em trabalhos, muito mais em chicotadas sem medida, em perigo de morte e muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas, 3 vezes pancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e 1 noite em mar aberto, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. E depois, por último, também, a história da igreja, começando pelos próprios apóstolos, dá-nos vários exemplos de cristãos que viveram em miséria extrema, tal como muitos irmãos nossos espalhados pelo mundo que confiaram e foram fiéis a Deus até à morte. Então, amados, não, a nossa vida melhor não é agora. Não que obrigatoriamente todos somos chamados para ser mártires. Não, que todos nós não somos chamados até para ser pobres, não é? Graças a Deus. Mas também não somos todos chamados para ser muito ricos. Graças a Deus por isso também. A questão é sabermos que em todas as coisas, realmente, pegando aqui nesta passagem, em todas as coisas, sobre todas as coisas, em todas as circunstâncias, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, novamente, e vou dar os últimos 2 pontos para a semana, para não ficar demasiado pesado hoje. E aquilo que nós sabemos é exatamente isso, como inclusive nós começamos por dizer, seja rico ou seja pobre, nada isso por si próprio é sinónimo nem de bênção, nem de maldição. Mas se somos pobres, ou se nos consideramos pobres porventura, que nós busquemos acima de tudo e em todo momento a nossa satisfação e segurança no Senhor. Se somos ricos, em todo momento que nós encontremos a nossa satisfação e esperança no Senhor e não nas riquezas. Não sei se vocês se lembram aquela expressão
expressão, não é, que Tiago diz: manda aos ricos deste mundo que não confiem nas riquezas, não é? Então, sendo ricos ou sendo possivelmente pobres, sejamos sempre do Senhor e que busquemos no Senhor sempre até ser bons mordomos, como eu disse, das riquezas que Ele coloca na nossa mão para a gente administrar e que o façamos para a honra, glória e conhecimento do seu santo nome. Em todo momento, Deus é bom em todo o tempo. Vamos orar e vamos terminar por aqui assim o nosso culto. De seguida teremos o nosso momento de oração silenciosa também, com o pós-lúdio, e depois já iremos lá para fora para nos cumprimentarmos. Vamos então ao Senhor em oração. Pai de amor, de infinita bondade, misericórdia, graça e favor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor por nós. Te agradecemos, ó Deus, pois tu te provas sempre presente, tu te provas Deus cuidador, Deus sustentador, Deus mantenedor, Senhor, que tens suprido as nossas necessidades, tens sido aquele que nos tens dado o pão a cada dia, tens sido aquele que nos perdoaste dos nossos pecados e, acima de tudo, nos deste a maior riqueza, que é a vida eterna, Senhor. Muito obrigado, pois nós podemos saber que temos uma firme e verdadeira esperança para confiar. Sabemos que a nossa melhor vida, a vida eterna, a vida em abundância, está reservada para nós nos céus. E nem a traça pode corroer, nem o ladrão pode roubar. E nós podemos ter sempre presentes e bem presentes essa esperança no nosso coração. Faça chuva, faça sol, haja paz ou haja guerra. Esperamos, Senhor, a volta do teu Filho amado, para de uma vez por todas nós irmos e partirmos com Ele, para depois habitarmos na nova terra que assim está esperada para nós. Ó Deus, sei com todos e com cada um, Senhor. Fala através da Tua palavra, através do devocional diário de cada um, através da vida de comunhão contigo que cada um tem ao longo da semana. Vai falando conosco, Senhor Deus, e guia-nos pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Senhor Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, o nosso Salvador, que o Teu grande amor por nós, Deus Pai, e que as doces consolações, a coragem, a ousadia, a cura, a autoridade, inclusive sobre os demónios, que o Teu Santo Espírito nos confere, isto esteja sobre todos e em cada e com cada um. Oramos no santo nome de Jesus, dizendo amém.